Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso curso de linguagem C Sharp e quero dizer que já estamos chegando ao finzinho do curso, tá? É claro, tem bastante coisa ainda para se aprender e como eu venho repetindo durante o curso, é quase que improvável, que impossível dar um curso completo de qualquer tipo de linguagem de plataforma do básico ao profissional, que se mostre tudo e se teste tudo que a linguagem tem. Isso, na minha opinião, até atrapalharia o aprendizado da pessoa que está aprendendo o curso do zero, tá? Porque são tantas informações que, de certa forma, a gente ficaria perdido. O que é legal é dar o start e a partir daí você está começando a usar aquilo que você aprendeu, poder voltar no vídeo e aí quando você fixar aquela que você aprendeu, aí você consegue implementar mais coisa, tá? Bom, eu quero falar um pouco agora para vocês sobre o seguinte. Nós temos algo, e aqui eu vou abrir só essa tela para a gente poder digitar qualquer coisa aqui. Nós temos algo que nesse curso, na verdade nesse portal do curso, você consegue ter acesso a alguns cursos de banco de dados. Porque eu quero falar sobre banco de dados, mas aqui eu não posso estar explicando isso aqui, porque eu quis dizer banco de dados, tá? Porque é um assunto que eu considero que é extremamente importante, mas extremamente diferente da linguagem. Porque o banco de dados, uma vez que você aprenda, você vai usar em toda e em qualquer linguagem, tá? Para você fazer o seu sistema baseado em banco de dados. Óbvio que nós temos que aprender na linguagem, no caso C Sharp, como usar um banco de dados. Porém, eu diria que isso aqui já é um curso um pouco mais avançado. E aí eu volto a dizer, espero que aprenda. E o curso não acaba aqui, a gente ainda vai ver mais coisas, tá? O curso não termina aqui. Nós temos ainda pela frente para aprender. Eu vou explicar ainda nesse curso como a gente poder imprimir o nosso documento, tá? E aproveitar aqui, falar em impressão de documentos. Lembrar que tem um recurso também aqui no seu sistema que você pode implementar em Visual Studio, como Report View, né, o banco de dados. E nos cursos desse portal que eu dou aqui, sempre está usando o banco de dados, está usando o Report View. Esse curso ficaria muito extenso, tá? Muito extenso para a gente já podendo falar sobre tudo isso, tá? Tem muito, mas muitas coisas mesmo que acabam esquecendo ou não colocando aqui por jogar que não é importante, mas que não seja importante para o momento, para não dar aquela embaraçada na cabeça, beleza? Então eu vou falar sobre impressão aqui, tá? Não vou usar Report View, vamos usar o documento PDF, por exemplo, o TXT que a gente está criando e está imprimindo. Vamos falar também no sistema randômico, né? O random, nós vamos ainda fazer esse tipo de coisa. Nós vamos criar alguns sistemas aqui para finalizar o curso, né? Tentar usar algumas coisas, por exemplo, vou usar algumas coisas aqui que a gente já aprendeu fazendo alguns sistemas, né? E nesses sistemas nós vamos simplesmente criar o instalador. Você vai ter o seu instalador, no caso, para você poder colocar no pendrive, vamos enviar por e-mail, instalar qualquer outro computador para você estar testando. E o aprendizado vai de você treinar isso que você aprendeu até agora, tá? Lembrando, o curso não acabou ainda, mas eu quero falar um pouco sobre assim, os bancos de dados, não é possível que nós tem vários bancos de dados e eu não vou citar aqui. Vocês podem até dar uma pesquisada, mas eu recomendo que não estude banco de dados nesse exato momento. Primeiro, pratica muito o que aprendeu aqui e depois a gente você pode tomar um curso, ainda que seja básico, vai aprender bastante coisa sobre banco de dados, tá? Porque são diversos bancos de dados. Se fosse falar enumerar aqui, eu teria que contar uma história aqui do banco de dados. Mas temos bancos de dados, por exemplo, o SQL. A gente pode trabalhar aqui com C Sharp, o SQL, né? O SQL Client, que é toda, uma provider, né? Para SQL Server. E consiste em quê? Uma coleção de classes usada para acessar o SQL Server. Então aqui tem vários recursos, eu não vou mostrar nada, porque a gente até vem aqui, ó, fonte de dados, né? Essa é a plataforma, essa IDE Visual Studio, aqui nós não temos nenhuma, ela é completa, ela é pronta já para usar vários bancos de dados, tá? Então a gente tem aqui
até o app config, que eu vou abrir ele aqui, que você consegue até criar uma classe para estar configurando. E os meus cursos aqui a gente trabalha com esse tipo de configuração, tá? A gente trabalha com banco de dados e, como eu disse a vocês precisam treinar primeiro o básico para a gente poder estar avançando, beleza? Bom, o SQL Server, no caso, servia para estabelecer uma conexão com o SQL, que é usada como objeto SQL Connection. Não vou mostrar nada aqui que não é objetivo, tá? Mas antes disso, antes de esse tipo de classe, é extremamente importante ter um banco de dados. Não adianta eu criar a classe aqui, isso que eu quero dizer, não adianta eu criar a classe aqui e não ter um banco de dados instalado no meu computador. Eu tenho que baixar o banco de dados, instalar, configurar, tá? Aí se for para um sistema eu tenho que criar as tabelas, enfim, que não é o caso, nosso caso. Aqui serve até para a gente ver a nossa codificação, tá vendo? Nosso encode, que é o TF8, enfim. Então eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas só para entender que nós temos também como trabalhar com bancos de dados aqui, para não passar em branco, né, o banco de dados nesse curso, mas não é a intenção aqui trabalhar com banco de dados. Banco de dados, propriamente dito, a gente podia dizer que é um curso diferente, um curso à parte, tá? Nós temos também aqui, além do banco de dados SQL, né, podemos chamar assim, a gente começa a escrever aqui, já dá algumas opções, né, mas eu quero colocar em comentário que eu não quero entrar nesse mérito. O SQL, nós podemos falar também de uma coisa muito importante, aí sim ligada diretamente aqui ao C Sharp, tá? Que é o link, tá? Então é o seguinte, o link, que a abreviação quer dizer consulta integrada à linguagem, e seria a linguagem C Sharp, né? Link é um nome de um conjunto de tecnologia com base na integração de recursos de consulta diretamente na linguagem C Sharp. A gente vai ver esse XLM que aparece aqui, por exemplo. Cadê eu abrir aqui? Ele apareceu, pronto, aqui ó. Você vê que eu abri parte do app, ele já apareceu uma opção de XML aqui, ou XML. E aqui, se eu vir no form, ele não tem, tá vendo? Se eu ver que ele já me dá essa opção aqui. Bom, tem também essa opção de link, que também é ligado como diz, né, que é uma tecnologia com base na integração de recursos diretamente da linguagem C Sharp. Não vou entrar nesse assunto. Tem também aqui o que a gente pode chamar de pacotes, gerenciador de extensão de pacote, que eu não vou entrar nesse assunto também, mas assim, só para citar os nuggets aqui nesse curso, que, por exemplo, se a gente for trabalhar com o Report View, que é o responsável para a gente tirar o relatório nossa ideia aqui, no nosso sistema, por exemplo, a gente precisa baixar os pacotes do Report View que não vem instalado no pacote básico dessa IDE Visual Studio, tá? Até por uma questão de não pesar tanto, né? Porque você vai ver quando for alguns cursos aqui que eu uso, ele tira relatório baseado no Report View e a gente vê que tem toda a instalação e uma configuração. Assim também como se eu for instalar o banco de dados da XAMPP, por exemplo, né? Eu tenho que fazer instalar algumas extensões aqui para eu estar usando o banco de dados. Tem o banco de dados Access, né? Que é o da Microsoft mesmo, da Visual Basic, né? Que muita gente usa o Visual Basic. Tem o banco de dados da Access, por exemplo. E tem muitos outros. Se eu for citar o nome de banco de dados aqui, tem gratuito e tem pago. Só que nos nossos cursos sempre vamos estar usando banco de dados gratuito, que não quer dizer que não são bons, não são tão bons quanto. Então aqui é como se eu quisesse instalar um pacote, sabe aqui no Play Store do celular que você baixa alguma coisa? Então aqui ó, então claro que nós estamos chegando aqui, por exemplo, vamos pesquisar aqui Report View, que eu falei, né? Se eu colocar Report, vamos ver se ele vai me dar alguma opção de Report View. Tá aqui ó, esse aqui mesmo ó, o RDLC Report Design. Então seria esse aqui ó, tá? Que é o Report View Conteúdo. Eu baixaria ele aqui. O meu tá até baixado aqui, ó. Que eu estou usando, tá instalado, né? E tem muitos outros. Aqui também a gente não aprendeu a trabalhar com uma coisa chamada WPF, que nós podemos, quando a gente for estudar, isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente for estudar banco de dados, vai estudar CRUD, que é aquele chamam as 3 camadas, que na verdade são 4, mas chamar 3 camadas. E a gente pode trabalhar com WPF, nada disso se tornar um nome estranho para você no momento, só para entender. Nada a gente vai aprender nessa aula aqui
porque senão vai dar uma embaraçada tremenda que, em vez de reforçar o estudo, vai dar uma atrapalhada, porque você vai ficar com a sensação de ter que aprender tudo isso. Na verdade, não. Primeiro, vamos aprender a fazer nossas aplicações, e não as aplicações simples. Pode aprender a fazer aplicações robustas. E depois, tá, vamos integrar no banco de dados. Aí estuda em banco de dados. E os meus cursos aqui já dá completo, estudando a linguagem, fazendo o programa com banco de dados e integrando até com Report View. E isso sai naturalmente. Se for forçar a barra de estar aprendendo tudo no primeiro curso que for aprender de C#, tá colocando todas essas aplicações como MVC, né? Como WPS, e tem muitas coisas aqui. Tem a parte toda de internet, vamos citar o nome para a gente não estar confundindo, tá? Mas se você, por exemplo, for criar aqui, você chega aqui no seu gerenciamento de solução e você criar aqui, por exemplo, um novo projeto. Aí que tipo de projeto? Nossa, você tem os gerenciamento de pacote que a gente acabou de instalar aqui. Bom, se a gente chegar aqui e tentar criar um novo, por exemplo, e vamos lá, adicionar, vamos ver aqui, ó, adicionar novo item. Eu podia escolher, como você já sabe, as classes e o form, né? Mas se a gente escolher novo item, a gente pode ir para o form e pode ir para as classes. Mas se você observar aqui, e isso aqui, esse vídeo aqui é só para bater um papo sobre isso, a gente vai ver que você pode criar vários tipos de aplicação, desde uma classe, content page, e aí você vai vendo o que tem aqui, ó. Tudo isso aqui, por exemplo, eu particularmente não uso tudo, tem interface que não foi aplicado nesse curso, então tudo isso aqui é coisa da linguagem que você pode estar usando, mas eu prefiro dizer para você, tem o JSON também. Então é o seguinte, aplique isso, adicione ao seu conhecimento aos poucos, tá? Adicione aos poucos, porque senão vai virar uma baita de confusão. Mas tudo tá aqui, ó, tem para banco de dados, tem tudo que você imaginar aqui que é possível, e você aprendeu e começou a aprender do básico ao que a gente falou do formulário MDI, a gente aprendeu aqui. Então aqui, ó, nós temos relatório, já tem instalado, o seu não deve aparecer, mas o meu aparece, que é o pacote do Report View. E o que acontece aqui, ó? Então eu tenho uma infinidade de aplicação, tá? Mas não é o caso agora para a gente estar aprendendo isso, só para mostrar, beleza? Bom, na próxima aula a gente vai trabalhar agora com impressão, tá? A gente vai mostrar um pouco de impressão, depois vamos trabalhar com o sistema randômico, né? Que é tipo um sorteio. Vamos supor, se você quiser sortear alguma coisa, aquele sorteio que a gente faz, você vai fazer sortear e você não escolhe o número, por exemplo. O número pode sair qualquer número que você não escolheu. Depois vamos criar sistema, um pequeno sistema para poder a gente praticar, e depois a gente vai, no final a gente vai fechar com criar o instalador, tá? Para você botar no pendrive e mandar por e-mail, instalar em qualquer outro computador que você queira, beleza? Então essa aula foi bater um papinho, e na próxima aula a gente dá continuidade. Até lá!